Meus amigos queridos, vamos dar sequência aí à nossa luta, nosso dia a dia. É o seguinte, com o primeiro bloco hoje, a gente estudando endereçamento, né? E também estudando a parte específica de fundamentação, eu estou, pessoal, completamente satisfeito desse ponto inicial do assunto. Né? E aí a gente começa agora a mergulhar um pouco mais na fundamentação, e aí começa também, consequentemente, a sua obrigação de amigo, né? De treinar, entendeu? Desdobrar isso tantas vezes quantas forem necessárias, né? Para efetivar justamente essa carteira com fé em Deus. E claro, né? A partir naturalmente do livro e também do material de apoio do curso, tá? Vocês vão receber, pessoal, uma petição inicial, tá? De exercício complementar. Vou fazer uma nova para vocês hoje, envolvendo direito social, que é bacana que a gente abarca tanto ADM como também constitucional, para treinar essa peça de ação pelo rito comum, tá? Além disso, você também trabalhar em cima do livro. O livro está disponível, o capítulo, acabei de saber, por isso até quem estava no presencial aqui agora, eu atrasei um pouquinho mais de começar o intervalo, alongou um pouco. Esgotou o livro de prática profissional, eu quase que roubo do colega aqui, querido, entendeu? Mas ele já tinha colocado o nome, entendeu? Tem gente do online que já esgotou. Então, assim, esses livros, graças a Deus, né, eles esgotam com uma frequência muito grande, muito grande. E tá para esgotar também o livro de direito material. Então, não é vender livro, a gente sabe que é uma questão de carinho com vocês, mas procure providenciar. É isso, Não, tudo bem. Então, assim, bom, aí depende de cada um, mas se você tiver interesse, vale a pena comprar logo. Já pediu mais, né, já me disseram que pediram mais lá para a editora. Só que às vezes também fica faltando na própria editora. Então tem esse risco, né? Até comentei com o diretor, que boa notícia, né? Que problema bom esse, né? Mas a gente vai resolver, não se preocupe não. Inclusive, pessoal, em razão disso, tá? Para não ter prejuízo para ninguém, eu vou pedir autorização da editora para colocar mais capítulos. Então eu coloco, já que você pode demorar um pouco de receber o seu, eu coloco também um capítulo de ação popular, até o momento que a gente vê que está razoável de chegar. Não posso colocar o livro inteiro, lógico, porque aí já seria, né, direitos autorais, eu iria responder por isso. Mas uma parte do livro eu consigo passar para vocês também. Não se estressem não, tá? Então eu boto o capítulo de ação popular, enfim, das próximas peças, desapropriação também, para poder você acompanhando com a gente. Eu estou acostumado, sempre um dos livros, no nosso exame, sempre um livro esgota. Ou a coletânea esgota, ou o direito material esgota, sempre um esgota. Aí, graças a Deus, é uma boa notícia, né? Bom, pessoal, independentemente de ter esgotado ou não, o capítulo 1 está à disposição de todos vocês, tá? Aí eu posso fazer um pedido, ele só tem poucas páginas, não sei aqui exatamente, mas, pessoal, esgote esse capítulo 1 inteiro. Vamos só compreender um pouco do livro, entender como é que ele funciona, ó. É o capítulo 1 do livro de ações pelo rito comum. Meus amigos, sem estresse, sem trauma, sem nenhum tipo de problema, o nome da peça é Ação pelo Rito Comum, isso é garantido, sem nenhum problema, né, em relação a essa questão. O que vale é o pedido, isso é muito claro. E quando é que você vai usar uma ação pelo rito comum? Quando não for ação com rito específico. Então, quando não for ADIM, ADC, etc., quando não for MS, não for ação popular, civil improbidade, vai ser ação genérica. A genérica é qual? A ação pelo rito comum. Tá? Lembre que ela não precisa de fulcro, fundamento, porque o fundamento seria o próprio CPC, né? Então é uma ação que pode ser, por ser genérica, pode servir para qualquer coisa, né? Por exemplo, o que eu vou criar para vocês é uma situação envolvendo acesso à medicação de alto custo. Uma pessoa vai ser pobre, vai ter uma doença crônica e vai precisar receber medicação. O seu treino de hoje vai ser esse, tá? Medicação. Eu vou só almoçar aí no shopping, que eu faço reunião lá também. Quando eu voltar, me dedico automaticamente a isso. Até meio da tarde já está disponível o exercício novo para vocês. Bom, aí, nesse contexto, você vai advogar para ela, tá? Não vai caber mandado de segurança. Já logo planta a semente. Porque ela procura você, porque precisa de comprovar a doença dela. Então, se não tem prova pré-constituída, não é isso? Não cabe MS, cabe ação pelo rito comum. Essa ação daqui. Aí você vai sozinho desdobrar do jeito que você quiser, tá? E depois eu mando o espelho de correção para você ver como seria a pontuação ideal, tá certo? Então, assim, é ação pelo rito comum, tá? Requerimentos, tudo isso ao longo do curso a gente vai também apreciando, tá? Só vai ter uma licença poética, vamos dizer assim, sabe o que é? É a típica ação que deveria ter pedido de liminar
ou de tutela de urgência. Como nós não estudamos ainda, porque não é momento ainda de usar isso, essa peça não vai ter liminar. Embora, se você quiser fazer também, tranquilo. Mas eu não vou cobrar o que eu, claro, não ensinei ainda a vocês a fazerem também, tá? O livro, pessoal, assim, modéstia à parte, você sabe que vaidade está longe, muito longe de, né, conviver comigo. Ele é muito legal, sabe? Ele traz aqui, só para você folhear comigo, ó, as considerações gerais. Eu falo sobre a ação pelo rito comum, né? Bom, já sabe, os elementos da ação, lembra? Partes, causa de pedir. Bom, quem lê fala, Aras, é sua aula, né? De fato, é a aula no livro, mas que tem uma complementação bem legal, considerando as peças que você pode treinar, né? Então, aqui tem causa de pedir, eu faço observação sobre a causa de pedir remota, próxima também, trago uma situação, né? Já cobrada em prova, o pedido, pessoal, quanto mais analítico for, melhor. Qual é a vacina agora contra a prova? Desdobrar em C1, C2, C3, né? Ou D1, D2, D3, não importa qual é a ordem, para não ter nenhum risco disso. Olha quem apareceu aqui, o amiguinho para, porque é o pedido imediato, o bem da vida, né? O pedido com suas especificações, você sabe disso. Então vai aqui na sequência, ó, tudo bonitinho. Bom, aí eu comento os requisitos da petição inicial, você viu isso comigo na aula de sexta-feira, né? Que é aquela forminha do bolo, tudo bonitinho, tudo certo, tá? Beleza, a essa altura do campeonato, eu estou consciente e convicto e seguro de que vocês treinaram 8.000 vezes, e todo mundo está aí já, né? De vento em popa, a todo vapor, né? Com essa história aí de forma. E aí o livro vem para uns modelinhos também, né? Pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, ó. No livro, em razão da diagramação, vou fazer um print aqui para ficar bem incisivo com relação a isso. Tem gente que não observa, não é erro não, mas é bom evitar. No livro, observe isso, tá? Por conta da diagramação dele, todo o texto, ele está, ó, como se fosse numa margem só. Entendeu? Tudo justificado numa margem só. Não esqueça, pessoal, toda vez que você começa um parágrafo novo, você dá um pequeno recuo. Então isso não acontece no livro, senão ficaria muito maior à toa. Mas no treino, você vê que nosso modelo, cadê o modelo nosso aqui? Ó? Pronto. Tome um modelo aqui do curso, vê se não tem, cada início não começa com espacinho. Aquele espaço de um dedo que a gente brincou aqui, não foi? Não é isso? Então pronto. Então no livro não tem. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que esse modelo é o modelo da advocacia. Porque o livro é para advocacia, o livro é para procuradoria, para defensoria pública, não é só para OAB, muito menos só para o exame de ordem, tá? Então o livro ele tem palavras que você não usa no curso, pode ser mais rebuscado. O que me importa dele é o treino de petição, é a leitura de petição. Quanto mais você lê, mais você antecipa problemas, né? Enfim, questão de prova, tá? Aí no livro eu trago essa primeira peça, que é um modelo que você tem já no curso, a estrutura. Eu tinha dito, pessoal, jamais eu condicionaria, né, o livro ao curso, o curso ao livro, não existe isso. É um complemento bom, tanto que já esgotou, graças a Deus, mais uma vez, né? Mas o curso lhe dá todas as estruturas para você treinar, tá? Então tem a causa de pedir, tem a parte do direito e os pedidos também. Por exemplo, ó o pedido C no livro, os pedidos para, não é? Como é que fizemos? C1, C2, C3, C10, C1000, para poder não ter nenhum risco em prova. Então pronto, tudo bonitinho. Aí eu falo das ações pelo rito comum, né? Que é pelo rito comum quando não tem rito específico. Falo do endereçamento no livro, o que você aprendeu hoje comigo, não foi? Vara federal, vara de fazenda, pública ou vara civil, né? Aquelas 3 possibilidades. Depois aprenderemos endereçamento para os tribunais, não se preocupe com isso, garantido, tranquilamente garantido. Beleza? E aí, depois disso, tem os modelinhos também, ó, as formas, né? Ao meritíssimo juízo, tudo bonitinho, né? Beleza. Aí tem uma tabela também, comparativa, e depois tem estudos de caso. A riqueza do livro é isso aqui, sabe? É você complementar com os casos passados, que podem, logicamente, ser repetidos também. Aqui você tem uma ação indenizatória, né? Quer dizer, uma ação pelo rito comum, com pedido indenizatório, por isso o padrão é ação pelo rito comum, tá bem? Questão do endereçamento, eu falo tudo, aí tem o modelo, ó, pessoal, bonitinho, ó, modelo de ação indenizatória. Engraçado, ó, no livro eu coloco o fundamento, 37 sexto,
Ó, e 43 do Código Civil. Porque eu já sei que é indenização, mas eu não preciso colocar fundamento, tá? Porque o fundamento da petição inicial é o artigo 319 e 320 do CPC. Então esse fundamento aí é do pedido e não da ação, percebe? É só uma filigrana, não precisa colocar não. Ação pelo rito comum. Vem cá, pessoal, me ajuda aqui um pouquinho, vamos treinar. O autor, José da Silva, o réu, o Estado de Goiás. Qual é a competência? Sem pescar, vara federal, fazenda pública ou civil? Fazenda pública. Não vai errar isso nunca. E orgulho que eu tenho, claro, de vocês também. Aí os fatos, ó, curtinho, aquele velho gancho é o que se verá, né, a seguir, e a parte do direito. Pessoal explicando o quê? Olha aqui, ó, primeiro, lembra? Bom, vamos relembrar agora. Qual é a estratégia de fundamentação? Lembra aí? Parte do aspecto geral e depois vai afunilando com a subsunção. Então eu estou dizendo aqui primeiro que o ordenamento jurídico PAT estabelece essa garantia, né, de que o Estado tem responsabilidade. No caso dos autos, pessoal, já é o que então aqui? A subsunção, tá? Qual foi o nosso treino? Na medida em que, e a lei diz que, resulta que. Né? É um silogismo, eu repito, é um exercício lógico. Qual é a consequência disso? Logo, né, assim, a consequência é essa aqui. Não é isso? Então pronto. Então, tem aqui explicando, no caso dos autos, o autor sofreu danos em razão da demora da prestação jurisdicional, bom, tendo, logicamente, como consequência direito a quê? A indenização. Pronto. Se tem dano, qual é a consequência? Indenização. Se o dano é moral, dano, consequência. Ó, quer ver uma coisa? Outra coisa legal de você compreender. Você concorda comigo, e aí é uma quase brincadeira, que a causa de pedir tem a ver com o pedido? Não é lógico isso? Pessoal, o pedido é feito de acordo com a causa de pedir. Por isso você vai aprender no curso e durante a vida para a advocacia que se a situação envolve uma causa de pedir, tu tem um pedido. Se envolve duas causas de pedir, você tem 2 pedidos. Se tiver 10 causas de pedir, você tem 10 pedidos. Cada pedido, cada causa de pedir gera um pedido, entendeu? Vamos lá. Ação de despejo com alguém te procura, não está recebendo aluguel e tem um contrato de locação, não recebe pagamento de aluguel. Bom, você pede o quê? O despejo e a cobrança dos aluguéis. Não é assim? São 2 pedidos, não são? De acordo com 2 causas de pedir. E se a pessoa estiver devendo o IPTU, que é muito comum, que não paga aluguel, amigo, não paga IPTU. Né? Quem aluga apartamento, enfim, sabe que tem esse problema muitas vezes. Nesse caso, qual é o pedido? Despejo, condenação no pagamento de aluguéis e pagamento de quê? IPTU. E se não pagou a taxa condominial? Não é verdade? Você tem agora o despejo. Cada um desses seria item B, B1, B2, né? Ou C, C1, C2, C3, né? Desdobrando esses pedidos também. Agora, claro, quanto mais treino, eu fico chato falando essas coisas, mas é aquele chato de irmão, né? Porque, na verdade, assim, quer que você resolva, quer que se livre logo disso, enfim. É a ansiedade de vocês também se darem bem. No livro também, pessoal, tem outra coisa vantajosa. Você sabe que a prova, ela não permite mais levar livro. Mas no livro nosso de prática, toda peça tem fundamentação. Então, nesses quadradinhos cinzas aqui, você vai usar isso como, mais uma vez, revisão do tema. De qualquer tema. Inclusive os amigos de constitucional, que também tem um tema comum, você já viu, claro, a direito administrativo, tá bem? Então, pronto. Então, tem essa questão toda. Se a ação reparatória anexo de quê? De causalidade. Pessoal, em homenagem à nossa amiga querida do AIB. Não é isso? Ó pra cá. Lembra que eu falei que não era rígido? Ela lembrou, não foi? Vem cá, e o Código Civil? Pessoal, para mim ficou no final. Não importa a ordem, desde que você traga todas as argumentações e, claro, as fundamentações também, tá certo? Tanto faz colocar o Código Civil lá em cima, como colocar aqui embaixo, vai ter o ponto do mesmo jeito, entendeu? A ordem do fator não altera o produto. Bom, designação de audiência de conciliação, citação de réu e tal. No livro ainda, ó, para ficar bem tranquilo, só para o treino, claro, eu coloco do lado, ó, pessoal, cada artigo que justifica um pedido, né? Por exemplo, você pede designação de audiência com base em quê? 39, inciso 7. Pede citação com base em onde? 242. Pede pedido de mérito, 3194. É óbvio que na peça não vai ter nada disso. É somente a substituição de acordo com o CPC, tá? Aí tem esse treino. Depois tem um treino também, pessoal, extremamente conhecido, de uma ação indenizatória.
Pessoal, para você ver como uma coisa vale a pena estudar, de fato, o nosso passo a passo. Ó. Essa peça foi de 99. 99, quer dizer, um negócio que já tem 20 anos. Né? Qual era a situação? A nossa cliente, Maria de Fátima Matos, repare só, eu vou folhear o livro inteiro, depois eu paro uma com vocês e a gente faz uma análise mais detida, tá? Nossa cliente, Maria de Fátima Matos, o marido dela, Pedro Vicente de Matos, estava dentro do presídio estadual São Leonardo. E lá ele foi morto com um tiro de arma de fogo. Bom, ela lhe procura, pessoal, o pedido, ó, no sentido de reparação pelo ilícito cometido. Ela quer o quê? Ser indenizada, né? Beleza, dano, e aí aquele dano in re ipsa, lembra? Dano moral, né? Dano moral puro também, nesse caso, né? Se falasse que ela era dependente dele, seria dano material também, né? Não é isso? Muito bem. Pessoal, posso aqui exagerar, viu? Ó, exagerar no contexto enfático. Ó, essa mesma questão cobrou no penúltimo exame. Exatamente a mesma questão. Só que mudou de mulher para mãe. E induziu, e aí as cobranças de prova, que ela tinha dependência econômica do menino. Entendeu? E aí, nesse sentido, ação de natureza indenizatória, que peça foi? Ação pelo rito comum. Entendeu? Então, quer dizer, 20 anos depois, a OAB cobra a mesma situação. É esperado, né? Aí tem a peça respondida, toda direitinho como sempre, previsão constitucional, beleza. Nesse caso aqui eu incrementei, ó pessoal, lembre que nessa semana ainda, lá para quinta-feira, mais ou menos, faremos a marcação de material, né, da coletânea, lembra? Então, por exemplo, para cá, ó, amanhã a gente marca o simulado, viu? Só para ficar com a agenda bonitinha. Eu já coloquei logo o direito, não era a situação de custódia, foi o que eu fiz aqui, já acrescentei logo o direito de integridade física e moral. Quer dizer, eu não comecei pelo 37º, e mais uma vez, provando a você que não é rígido, eu não transcrevi um dispositivo só, eu trouxe 2 dispositivos constitucionais. Mas depois fiz o quê? No caso, em tela. O que é no caso em tela? A subsunção. No momento em que estava preso e foi assassinado, logo ela tem direito à indenização. Que é a ideia, né, de consequência jurídica também. Bom, transcrição de doutrina, muito bem. Pedidos, certinho também. Aí tem essa peça, ó, pessoal, também do município do Rio de Janeiro, que é outra ação indenizatória, mesma coisa, né? Só que aqui envolve aquela chamada desapropriação indireta, quando a pessoa perde a propriedade sem um processo, né? Tem direito à indenização. É ação o quê? Pelo rito comum. Qual o pedido? Indenizatório. Né? O pessoal de ADM vai ter aula comigo agora, a partir de amanhã, desse assunto de intervenção do Estado. Tem mais uma. Tem várias, inúmeras. Aí tem essa aqui, na sequência, tem uma ação de cobrança, e é o que eu digo a vocês, o nome da peça é ação pelo rito comum, o pedido é de condenação em pagamento, que é uma espécie de cobrança, tá? Essa aqui é bem legal, mesmo a galera que é de constitucional, repetindo, tem os assuntos que são coincidentes, porque a gente é filho de constitucional, né? Então, por exemplo, licitação, cobra em qualquer matéria, tanto constitucional como direito administrativo. Claro que não inexigibilidade a fundo, né? Mas cabe ao aspecto geral. Olha que legal essa questão. Ó. Em decorrência de enchentes que assolaram o nordeste do país, o estado do Rio Grande do Norte adquiriu, sem prévio procedimento licitatório, grande quantidade de alimentos da empresa Celeiro Limitada, a fim de distribuir aos desabrigados, mediante contrato firmado entre a empresa e o secretário estadual de Defesa Civil. Advindo o prazo estipulado para o pagamento, dia tal, no valor de 25 mil, ó, valor da causa, 25 mil. O poder público, pessoal, recusou-se a fazê-lo. Opa, ocorre que, ó a causa de pedir próxima, não é isso? Ocorre que, repara, ocorre que o Estado do Rio Grande do Norte pagou em dia, ainda deu uma carta de recomendação para a empresa. Não teria causa de pedir, não teria necessidade, né, do processo. Mas não foi isso não. Teve uma quebra, ruptura, causa de pedir próximo. Ó. Ocorre que o poder público recusou-se a fazê-lo. Não pagou. Pessoal, argumentando para tanto que... Deixa eu fazer um print aqui, ó.
argumentando para tanto que. Pronto, vale para todo mundo, hein, pessoal? Repara só. Eu advogo para a empresa Celeiro Limitada. Ela teve o direito dela negado pelo Estado. Autor da ação, Celeiro. Réu da ação, o Estado. É Estado ou Secretaria? Secretaria órgão, só pode ser réu Estado. Competência, só uma chance. Vara de Fazenda Pública. A coisa vai de fato, né, se adequando. Muito bem. Bom, dos fatos, a empresa forneceu medicamento, ocorre que não foi pago aquilo. Percebe? Aí vem fundamentação. Ela tem direito a receber o pagamento? Tem ou não tem? Pessoal, aí surge já um dos jargões aqui do curso. Ó, nosso cliente sempre tem razão. Sempre. Não tem sentido me procurar sem razão na prova de OAB. Ainda mais na advocacia também tem, né? Que te paga, te contrata, tem razão. Na OAB também tem, ainda mais do que nunca, né? Então, nesse caso aí, pessoal, veja bem, eu preciso argumentar que meu cliente tem razão. Ora, se o meu cliente tem razão, toda a argumentação, argumentando o quê? Ó, toda argumentação que o Estado usar é falso, não é? Qual a minha obrigação? Combater. Aí eu vou dizer, olha, não está certo por isso ou por aquilo também. Quando a banca está de bom humor, e você não vai contar com isso, lógico, eles separam, se bem que prova de final de ano, perto de Natal, o senso cristão, né, vai batendo no coração desses homens e mulheres, amém, meu Pai, amém, Pai, amém, 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 amém. Então é o seguinte, ó, pois é, amém, uma correção justa, mais ainda, né? Então é o seguinte, quando eles estão aí de bom humor, eles desdobram, dizem assim, negou argumentando que, aí bota I, um pontinho, né? Ou 2 pontos de I, 1, 2, 3, 4. Aí fica muito óbvio de você combater, né? Porque você combate o I, combate o II, combate o outro ponto. Mas mesmo quando não está de bom humor, eles colocam a fundamentação durante o enunciado, que é o que você vai, claro, combater. Por exemplo, ó, argumentando o quê? Repare, eu nem li, mas sei que está errado. Ele fala, o contrato firmado não tem valor legal. Olha que história. Primeiro, por haver sido celebrado por autoridade incompetente. 2, e por haver sido celebrado sem observância do requisito previsto em lei concernente a procedimento licitatório. Pessoal, mentira. Primeiro que o secretário, no momento em que é secretário, ele representa o Estado, e é a turma de ADM, teoria do órgão ou da imputação volitiva. Muito bem. E segundo, pessoal, e todos agora também constitucional, em situação de emergência, precisa licitar? Contrato o quê? Direto. Aí você vai dizer como isso, olha, vale ressaltar que, entendeu? Aí qual é a manha que você pega emprestado lá da questão discursiva, da técnica de fundamentação? Você copia a mesma frase, que agora sempre vai ser não, porque lá pode ser sim ou não, né? Não é verdade? Na discursiva? Aqui não, aqui sempre vai ser não, porque você combate aquilo. E aí você vai dizer que não, por quê? Por exemplo, ó, o que você vai dizer? Ó, o contrato firmado tem valor legal, porque foi celebrado pela autoridade competente, uma vez que o secretário estadual representa o próprio Estado, na forma da teoria do órgão ou da imputação volitiva. Mas não é só excelência. Agora certo, né? Agora certo. O contrato firmado também tem valor legal, uma vez que, embora a lei estabeleça como regra licitação, no caso em tela, ó que você pode inverter a ordem, houve situação de emergência decorrente da enchente que assolou o nosso país, sendo então caso de, não é isso? Contrato direto por licitação dispensável, não é verdade? A prova de ontem que eu lhe falei aqui, cobrou. Rapaz, que questão bem feita. Uma menina caiu, uma só, fiquei até tristinho assim, mas não tinha que cair não. Colocou, sabe o quê? Que nos casos de inviabilidade de competição, é caso de dispensa. Inviabilidade é inexigibilidade. Dispensa, eu sempre digo isso, grave inexigibilidade, né, isso o resto vai ser dispensado, né, o dispensável, né? Caiu isso aí na prova de ontem. A maioria, certeza que acertou, acontece uma coisa ou outra. É engraçado, eu estava aqui conversando com o Fábio, coordenador, a linha de corte, pessoal, é 60% para ir para a análise de título. Quem tirou menos que 60% não vai. Então a prova de conciliador foi 80%, abaixo de 48% eliminado,
E prova de juiz leigo, 60. 100 pontos, 100 questões. Abaixo de 60, também eliminado. Claro que quem está perto vai ver chance de recurso, mas no geral, se 54 de 60, tchau, beleza, né, luta para o outro, faz parte. Aí a gente comentando, né? Na OAB, pessoal, a linha de corte é 50, não é verdade? E veja, muitos tiram acima de 60. Na OAB você passa com 40 pontos, dando graças a Deus. 41, 40, obrigado, Pai. Embora a ansiedade do... Retificação, não acredito não, mas a ansiedade natural de marcar algum errado, alguma coisa assim, né? Muito bem. Pessoal, viável ou não viável a peça? Bom, e os pedidos? Audiência de conciliação. Olha o seu treino aí, gente, hein, pessoal? Olha o seu treino aí, gente, ó. Audiência de conciliação. Diga mais aí. Citação do réu, na pessoa do seu representante judicial, qual seja o quê? Procurador-geral, não é isso? Procedência dos pedidos para o quê? Nesse caso aqui, para o quê? Declarar a validade do contrato. B1. B2. Condenar o Estado no pagamento do valor de R$25 mil. B3. Devidamente corrigido, atualizado. Não é não? Tá certo? B4. E dano moral para a empresa. B5. Lucro cessante. É o gabarito? Não. Bota mais. Não tira ponto por isso. Vai pedindo lá. Não é isso? Um carro 0 quilômetro, um viagem para Disney, vai pedindo, vai que cola, uma hora sai um negócio desse aí, né? Tudo bem? Então pronto, vamos treinar, hein, pessoal? Dubai é só depois da advocacia, né? Que vai rolar também. Tudo bem? Beleza. Aí tem mais questões aqui. Bom, tem essa também, bom, aí o livro, depois de um certo ponto, ele coloca questões para treino, aí já muda um pouco o enfoque. Não é a peça e a resposta, é a peça só, o gabarito vem depois. Forçando você o quê? A tentar fazer sozinho. No mínimo racional. Não é fazer toda sozinho, nem tempo tem para isso. Né? Amanhã, por exemplo, já tem outro assunto, a coisa vai seguir, né? A gente é DM. E constitucional tem atividade também. Então é o seguinte, é fazer a leitura, é raciocinar a peça, né? Tipo rascunhar o que você faria numa situação como essa. Então, por exemplo, ó, essa de 2007 é mais uma peça envolvendo a ação, mais uma peça envolvendo a ação indenizatória. Ação comum, porque alguém perdeu a propriedade no esbulho, né? Enfim, a tal da desapropriação indireta. Essa do Rio de Janeiro, a menina, a Tainá, estava no hospital, e aí ela tomou algum remédio sedativo, e aí ficou sonolenta, aí furtaram a bolsa dela no hospital. Pessoal, nesse caso, tem direito à indenização, não tem? É ou não é custódia? Custódia clássica, 37,6, tudo igual, né? E essa peça aqui tem uma pegadinha. Foi o que eu falei para vocês. Vamos esgotar. O curso é para isso, é a obrigação minha, tá? Tem os elogios assim tão legais, eu fico feliz, vai dar de zero, mas ó, elogio para vocês mesmo, que a gente está junto, né? Para poder vencer, ó. Olha que pegadinha, assim, casca de banana, ó. Tainá, nossa cliente, né? Servidora pública, realizava tratamento ambulatorial regular. Veja, no Hospital Marcílio Dias, situado no município do Rio de Janeiro, subordinado à Marinha do Brasil. Pronto, vamos otimizar aqui o que eu quero ver com vocês. Ela teve os pertences furtados, logo a ação indenizatória. Beleza, tá tudo certo. Bom, Tainá te procura, ela é sua cliente. A autora da ação, Tainá. Réu da ação, pronto. Veja bem. Ela perdeu os bens no Hospital Marcílio Dias. Aí você pensaria, se não estivéssemos juntos, tá? Réu da ação, Hospital Marcílio Dias. Porque se fosse um hospital privado, né? Tipo, Hospital Português, um exemplo, tem no Brasil, Sírio-Libanês, enfim, fosse um hospital privado, o réu seria o hospital, porque seria pessoa jurídica e a competência é vara civil. Mas se o hospital é público, pessoal, ele faz parte de algum órgão de saúde, né? Ou o Ministério, ou da Saúde da Marinha que seja, ou a Secretaria de Saúde Estadual Municipal. Então pronto, concorde comigo, o réu não é o hospital. Beleza? O hospital é um simples órgão, não se move ação contra órgão. Aí você pensaria, ora, o réu é o município do Rio de Janeiro? Se você fosse nessa, você erraria o polo passivo, porque embora o hospital esteja no município do Rio, o hospital é da Marinha,
Então o réu não é o município, e ao mesmo tempo erraria a competência. Mandaria para a vara de fazenda pública. Porque se o réu é o município do Rio, lembra, trairia a competência fazendária. Concorda comigo? Beleza, mas não é. Pessoal, o hospital é da Marinha. Logo, o réu é a Marinha do Brasil.